E aí, pessoal, sentindo saudades? Pepe tava de férias, descansando um pouquinho ali no litoral de Santa Catarina. E agora estou de volta renovado para trazer para vocês mais um resumão semanal com as principais notícias, alguns rumores do mercado de hard PC Gamer nesse finalzinho de ano. De antemão, desejo a todos vocês um Feliz Natal e um excelente Ano Novo. Virando o ano, começa a ter muita coisa, né? CES vem ali com promessas de lançamento de processador, que nós vamos falar no resumo de hoje. Infelizmente, vamos falar mais sobre a alta da memória RAM, a alta de SSD e também de HD. Vocês acharam que o HD ia ficar de fora? Também está acontecendo. Todos os tópicos na descrição. Confira uma rápida propaganda e já começamos a falar aqui nossas notícias. Cansado daquela marca d'água de ativação do Windows no seu desktop, não é mesmo? Então conheça a GVGMAL, reveladora de chaves e jogos, chaves OEM no Windows e Office. Seleciona o Windows 11 Pro OEM e digitando o nosso cupom PH25 você paga apenas R$ 136. Windows 11 Home um pouco mais barato, com o mesmo código, vendido por apenas R$ 123. Agora, a grande dica do Pepe é os seriais Windows 10 ativam no Windows 11. Logo, se eu comprar o Windows 10 Pro, posso ativar no Windows 10 Pro e no Windows 11 Pro, pagando apenas R$ 96. Ainda temos o pacote Office 2019, com o mesmo cupom, sai por apenas R$ 298. Todas as chaves são vitalícias. Na finalização, você pode pagar por Pix, cartão, Google Pay, etc. Para ativar o Windows é muito fácil. Basta digitar SLUI no menu iniciar, digitar a chave que você recebe por e-mail e pronto, o seu Windows está ativado. Clique nos links da descrição e saiba mais. Bom, pessoal, começando a falar aqui sobre o AMD FSR 4, que foi oficialmente lançado agora em dezembro, tá? Alguns jogos já são suportados, o suporte vai aumentando conforme o passar do tempo, tá? Como vocês sabem, foi confirmado várias vezes que o Redstone, que é um conjunto de 4 tecnologias que basicamente melhora a qualidade de imagem, o FPS, no caso da geração de quadros, é exclusivo para as placas RDNA 4, ou seja, placas da série 90. Apesar que as placas 70 também têm alguns recursos para IA, não são tão bons quanto das placas mais novas, que acabou tornando essa tecnologia limitada. Aqui você tem usuários do Reddit que conseguiram rodar o FSR 4 Frame Generator, que é parte do Redstone, e uma placa RDNA 3, e deixa claro que não é possível rodar em placas antigas, ou seja, RDNA 2 e RDNA 1. RDNA 3 ainda rodou, porém rodou mal. O que ele fala aqui só funcionou no Linux, numa versão do Proton, uma camada de compatibilidade, e ainda assim houve um aumento ali de pelo menos o dobro da latência quando comparado com a FSR 3.1, ou seja, aumentou o FPS, mas também aumentou a latência, meio que não serve para muita coisa. Esse Frame Generator em particular, talvez compensasse ficar mesmo no FSR 3, que já funciona relativamente bem, dado as suas limitações técnicas, tá certo? E essa é uma grande vantagem que a Nvidia tem, porque o DLSS 4, boa parte dos recursos são compatíveis desde a série 20, só não é compatível o Multi-Frame Generator, que fica exclusivo para a série 50, enquanto o Frame Generator para a série 40, e demais recursos ali, série 30 para baixo, totalmente funcionais, tá certo? E alguns portais já começaram a testar o Redstone e começaram a identificar problemas de frame pass, que é o que? A colocação dos frames, o encaixe de frame a frame, dependendo desse encaixe, se ele não for fluido o suficiente, porque assim, você pode ter frames muito rápidos e muito lentos. A oscilação entre eles é ruim. Então, se eles são constantes, você tem uma sensação boa de fluidez. Se eles oscilam demais, você pode ter até mesmo dor de cabeça ou ficar cansado de jogar o jogo daquela forma. E o FSR 4 Redstone aparentemente tem esse problema, essa disparidade entre uma média de frames anteriores e uma média de frames superiores. Posteriores, na verdade. O que é dito aqui é que a Nvidia utiliza uma técnica baseada em Flip Metering que funciona melhor e a AMD não estava utilizando, aparentemente não fizeram o que já funcionava no mercado e estão fazendo de uma forma própria, e foi reportado aqui por alguns portais que está acontecendo problemas em jogos como God of War Ragnarok, no Industry 2. Isso deve ser melhorado conforme o passar do tempo, novos patches, mas por hora o lançamento não agradou todas as pessoas, uma por não ser suportado por placas da série 70 para baixo, e outro por esses bugzinhos e problemas que já até são esperados em coisas assim, tá? A Sapphire está lançando, cara, o que eu acredito que seja a primeira Nitro mais branca, tá? Até então as Nitros geralmente são placas prateadas. Eu já testei diversas placas Sapphire Nitro, desde a série R9 490, é isso, né? 490. Depois vocês têm a série Vega,
as outras placas, diversas gerações de Nitro passaram pela minha mão, inclusive a mais recente, que é a 9070 XT Nitro prateada. E agora você tem uma placa na cor branca, que deve ser anunciada amplamente na CES, aquilo que eu falei para vocês. Nós estamos na véspera da CES, vai acontecer daqui a 12, 13 dias aí, bem no comecinho de janeiro, e muita coisa boa deve acontecer lá. Nós vamos estar fazendo essa cobertura da melhor forma possível para vocês, tá certo? E aqui você vê então um pouco do unboxing nessa placa que já foi feito, Nitro Mais, versão branca, mas bem parecida aqui em relação à outra versão prateada comum. A Safari aparentemente está gostando do mercado de placa-mãe, eles lançaram aqui a Safari Pure X870A Wi-Fi 7, olha só, aqui você vê a caixa e o design da placa, focado na cor branca, na cor prateada, com a linha Pure aqui. Eu tenho a placa de vídeo na Safari Pure 9070 XT, então você consegue combinar a placa, o layout casa muito bem, fica bem certinho para o cara que é fã da Safari. Aparentemente eles vão lançar mais placas, eles começaram de uma forma meio tímida, agora você já tem placas B, placas no caso aqui X, e a tendência é que apareça mais e mais coisas. Do Brasil são placas extremamente raras, então quem sabe apareça alguma coisa melhor por aqui. A ASRock também está lançando uma outra versão da 9070 XT Taisha na cor branca, mas especialmente com alguns RGBs, mas um display na parte de cima, tá? Mostrando aqui, ó, a temperatura da GPU, esse display é configurável, e o cara pode colocar aqui um gifzinho, um videozinho rodando aqui, o cara colocou aqui deve ser Street Fighter, se eu não me engano, tá? Então mais uma plaquinha diferenciada aí para vocês. Mais uma aqui, a Colorful, que é uma gigante lá no mercado chinês, está lançando uma placa Mini TX da 5070. Olha, cara, será que essa plaquinha esquenta? Olha, eu acho que se até as Dual Fan esquentam, imagine uma Single Fan da 5070. A 5060 Ti, ok, o TDP é um pouco mais reduzido, mas a 5070 já é um pouquinho mais agressiva para um design Single Fan. Então, por enquanto, só tem preço, tal, disponibilidade, não tem nenhum tipo de teste, que eu acho interessante ser feito, com certeza deve bater uma temperatura bem alta, tá? Mas para mini PCs, cara, pode fazer muito sentido montar alguma coisa assim. A Acer também está lançando aqui a Predator Bifrost 9070 XT e 9070. 9070 que começa a dar as caras no mercado brasileiro, né? Começa a aparecer um pouco mais opções desse tipo de placa por aqui, embora são placas que geralmente não fazem tanto sentido pela proximidade da versão XT, mas eventualmente você acha por menos de R$4.000. É uma plaquinha muito bacana, porque com overclock você até chega a passar a performance da 9070 XT, encosta na performance da 5070 Ti, com a placa que custa pelo menos R$2.000 a menos que ela, tá? Aqui você vê os conectores tradicionais, a Acer prefere não arriscar, né, como a Safari e a ASRock fizeram, lançando algumas das suas placas assim, tá? A Pallet está lançando uma placa, cara, que nesse caso não vai ser para venda, placas extremamente diferenciadas não são assim, mas são placas para sorteio, cara. Olha isso, edição do Borderlands, cara. Que coisa linda, velho. Olha esse design na parte da frente da placa totalmente customizada. Olha essa daqui na parte de trás, cara. Você vê que a logo Borderlands, ela tá aqui em alto relevo, aqui tem a logo, ó. E esse desenho saltando para fora da placa. Realmente é uma placa incrivelmente linda, cara. O cara que ganhar, guarde isso daqui, não venda, porque daqui a 10 anos o cara vai ter uma fortuna na mão, com certeza, cara. E a AMD está lançando, nada de lançar a 9060 normal, né? Só lançaram uma segunda versão da 9060 XT Low Power LP, com 16 GB. Uma versão de 8 GB não deve ver essa versão, apenas a de 16. Basicamente essa placa consiste na 9060 XT que nós já conhecemos, é o mesmo chip Navi 44 XT, mesmos núcleos, o boost clock é um pouquinho reduzido, tá? 16 GB, tudo aqui permanece intacto e o TDP reduz, porque o clock também reduz, tá? Foi lançada silenciosamente nesse mês, não temos uma estimativa de preço, é esperado que apareça sim em cenário internacional. Enquanto isso, a 9060, que a AMD não quis lançar, tá? Será uma plaquinha para competir contra a 5050, está logo aqui abaixo, mas ficou disponível apenas para o mercado OEM e System Integration, tá? Vendas de hardware nos Estados Unidos alcançam a mínima de 35 anos, hein, cara? Olha só, a última vez que bateu esse valor aqui, a 135 milhões, né? Foi lá em novembro de 1995, cara. Olha os booms que deram depois de 2008,
2020 aqui também, na época da pandemia, cresceu muito isso, né, cara? E aí foi, tem um outro gráfico interessante, porque aqui a gente tá vendo a quantidade de unidades vendidas, elas estão caindo aqui desde 2019, né? Mas o preço médio de compra está sempre em tendência de alta. E agora, particularmente, chegou no preço mais alto possível. Então você vê, preços altos refletem diretamente em vendas baixas, tá? E a Micron, pessoal, você já deve ter visto isso, né? A Micron abandonou o mercado consumidor de SSDs e memória RAM para focar em inteligência artificial. Você tem ideia do peso que tem essa notícia? Não é só assim, eu tenho um SSD Micron aqui que não vai ter mais no mercado. Não, a Micron é fabricante, cara. São pouquíssimas fabricantes que existem. Assim, tem umas 10, mas as 3 principais é Samsung, Micron e SK Hynix. Quando uma empresa fala que vai abandonar, cara, 30% do mercado foi embora. Isso daqui tende a trazer preços bem altos aí para o ano que vem, infelizmente, tá, cara? E o foco, eles falam assim, a Micron tomou uma decisão, uma difícil decisão de sair do mercado. É muito difícil, né, cara? Pô, cara, IA tá pagando 10 vezes mais. Vai ser difícil pra mim, cara, mas eu vou aceitar ganhar 10 vezes mais. Eu vou lá desculpa aí, gamers, desculpa aí. Então, assim, lógico, essa é uma mensagem bonitinha para falar que, olha, pessoal, a gente vai focar onde dá mais dinheiro, afinal nós somos uma empresa e queremos lucrar bastante, tá? Os resultados fiscais da empresa mostram, olha só que interessante, cara. Nesse primeiro trimestre de 2025, no começo de 2025, tá? O faturamento de cloud, core e mobile e client era muito parecido, ó. Era mais ou menos a mesma coisa que os 3 faturamentos. Olha agora como é que tá cloud, 5.2 bi. Tá? Isso está maior do que o segmento de mobile client, ou seja, eles estão percebendo que está vendo um aumento muito expressivo, foi quem mais aumentou, tá? E a tendência, se eles focar totalmente nisso, é sim continuar aumentando e ganhar muita grana, tá? E aí surge aquela preocupação, beleza, cara, a Micron já pulou fora. E a Samsung? E a SK Hynix, tá? Aparentemente, tá? Não há uma confirmação disso, mas aparentemente essas empresas que agora controlam até mais de 70% do mercado de DRAM estão segurando o estoque, segurando a produção, focando em rentabilidade. Eles esperam que isso dure até 2028. Uau, cara, 3 aninhos pela frente ainda, hein? Brutal, hein, cara? Não sobrou nada pro Betinha mesmo, hein, cara? E olha que a gente fala muito de promoção nos nossos canais de ofertas, cara. Há quanto tempo a gente posta ofertas de DDR4 e DDR5, o pessoal falando, não, tá caro, tá caro, tá caro. Agora ficou caro de verdade, cara. Agora não tem mais pra onde correr. Agora resta o cara comprar aquelas módulos DDR5 CL48, fazer o que? É o que tem, né, cara? É o que tá tendo, né? Ou esperar, sabe-se lá até quanto tempo. Então, aparentemente, cara, os caras estão forçando uma escassez controlada para aumentar os preços, cara. Isso já era esperado, tá? E é para vocês verem aqui aquilo que eu falei para vocês, ó, SK Hynix 36% do mercado, tá? Samsung 39% e Micron 22%. Na verdade, aqui em 2024, a Micron tava com 24%, cara. 1/4 da produção de memória foi pro ralo, cara, para PC. Agora é inteligência artificial, tá? Bom, aqui nós temos a Kingston avisando que os SSDs podem ficar mais caros nos próximos 30 dias, tá? Vocês devem ter percebido claramente que a SSD disparou, né, cara? Começou com memória RAM, daqui a pouco foi para SSD. Por quê? Porque vem uma Micron, cara, e fala assim, olha, nós não vamos fabricar mais chip de SSD, cara, as NANDs, né? Então, o preço dispara, isso é natural, isso era esperado, tá? Então você tem aqui a Kingston falando assim, através do Cameron Crandon, dizendo que essa escassez ela vai ficar pior nos próximos 30 dias e esperam que no ano que vem as coisas continuem ruins, cara. Um Kingston NV3 de 1TB que a gente direto postava nos nossos canais de ofertas no Telegram, sabe, façam parte lá. Quando aparecer uma boa dessa a gente posta de novo pra vocês. Mas era comum ver ele por 330, 340 reais. Era muito comum. Hoje, cara, você vem em oferta por 550 e oferta boa já, tá? Que o preço desse tá mais de 600... assim, dobrou, cara. 100% de aumento. E isso não é só no Brasil, isso não é só impostos. A gente sofre muito por causa dos impostos aqui, mas subiu a nível mundial, cara. Não tem muito o que fazer, tá certo? Bom, aqui nós temos então a Samsung confirmando alguns rumores, tá? Porque havia rumores
que eles iriam parar algumas produções, por exemplo, SSD SATA, para focar em inteligência artificial, tá? Haviam rumores que eles iriam converter algumas fábricas HBM3E e de SSDs também, novamente em DRAM. Então eles vieram a público dizer assim, olha, nós não vamos parar a produção de SSD SATA ou outros tipos de SSD, isso é falso, beleza? Isso foi uma resposta oficial. Aí nós temos aqui o representante da Sapphire em entrevista ao Hardware Unboxing dizendo assim, ó, a boa notícia é, eu não acredito que esse pânico vai durar assim por 6 meses. O cara já tá meio que otimista, dizendo que 6 meses as coisas se resolveram. Eu, particularmente, cara, eu duvido muito que isso aqui vai durar 6 meses. Acho que vai durar um ano e meio, 2 anos no mínimo para dar uma normalizada, tá? E eu acredito que seja por aí, cara. Assim como houve outras escassez. Mas assim, não há escassez que dure para sempre, tá? Sempre teve a escassez do HD, a escassez de placa de vídeo, todas elas passaram cedo ou tarde, então uma hora também vai acontecer com essa daqui, tá? Há rumores que a Nvidia pode reduzir a produção de placas 50 com foco em placas com 16 GB, justamente por conta da escassez de memória, cara. Então, rumores apontam que já no primeiro trimestre de 2026, a produção pode cair até 40%. Se a produção cai, o que acontece com os preços? Já sabem, né, cara? E na verdade, né, se o fabricante vende menos placas, menos chips de memória, menos SSD e ganha mais, fica mais ou menos a mesma coisa do lucro, ou seja, ele está gastando menos dinheiro, ele ganha até mais, na verdade. Ele está gastando menos, tá, para produzir, para enviar, é menos RMA, é menos problema você fabricar menos coisas. Se o preço tá alto, pô, show de bola, os caras querem ganhar grana mesmo, então é mais fácil para todo mundo reduzir a produção para ganhar mais, assim como era na época da mineração de criptomoedas, tá? Só tirar aqui o som do meu sistema. E aí, pessoal, placas de 16 GB aparentemente serão as mais afetadas, tá? De acordo aqui com o BenchLife, 5070 Ti, 5070 Ti 16 GB seriam as mais afetadas porque tem mais módulos de memória, mais quantidade de memória, tá? E HDs, pessoal, é isso aí, já estão notando um aumento no preço dos HDs. Já que SSD tá caro, vamos comprar HD. HD aumentou 4%. Eu não acho que HD vai se tornar um novo problema agora, cara. Deve aumentar no máximo aí 5, 6, 7%. Mas você vê, as pessoas querem comprar e estão recorrendo a mecanismos antigos, como são os HDs, que ainda são utilizados por indústrias e empresas, mas usuários domésticos, cara, os gabinetes hoje em dia nem buy de HD vem mais, isso aqui é tecnologia do passado. Não caia no golpe, cara. Os caras pegaram DDR2, cara, olha isso aqui, ó, verdinho, cara, e colaram o adesivo bem mal feito aqui de uma XPG DDR5, cara. E estão vendendo por aí, meu amigo, olha só, cara. Aí vem os caras falando assim, pô, Lucas, essa memória aqui, cara, é confiável? Cara, abre o AliExpress, tá lá, DDR5 16 GB, R$200. Fala, é sim, cara, é super confiável, pode comprar, cara. O que realmente é confiável, cara, é comprar na Steam. A Steam tá com promoção de inverno, a melhor época para comprar jogos do ano. Mas atenção, cara, compre se você realmente for jogar. Fiz um vídeo sobre isso agora no mês de dezembro, nas minhas férias, falando sobre essa quantidade de jogos que a gente compra, essa quantidade de distrações que a gente tem. E falando das contas, a gente não tá jogando nada, tá? Então sim, tem grandes promoções. Esse It Takes Two é um jogo muito legal para você jogar com a sua patroa aí, o seu patrão, né? É muito legal mesmo o jogo, cara. Ele tá por apenas R$ 39,80 e tem vários jogos que você pode ir rolando aqui e encontrar as promoções, tá bom? Bom, olha que notícia bizarra, cara. 12 anos depois, o negócio que tem no Linux há 12 anos atrás já, a Microsoft falou assim, pô, quer saber, já tá bom já, né, velho? 12 anos. Que tal a gente trazer o suporte nativo a SSD NVMe? Meu Deus, brutal, it's over, hein, cara? A Microsoft deu suporte ao negócio de 12 anos atrás. Sabe como é que ela estava fazendo? Ela convertia comandos NVMe para SCSI. Olha que beleza, o que trazia? Overhead, latência... Bizarro, cara. Quer dizer, será que é por isso que a gente trocava de SSD e ia para o mais forte e não percebia aquela mudança drástica, porque a própria Microsoft não trazia um suporte oficial, apesar que existem drivers dos próprios fabricantes que traziam esse suporte, né? Mas o suporte oficial nativo não existia, cara. E para o Windows 11 não tem
uma expectativa de quando isso chega oficialmente. Bizarro, muito bem. Talvez a Microsoft estava ocupada desenvolvendo DirectX 12, né, cara? 10 anos de DirectX 12, essa API que prometeu e realmente entregou muitas coisas boas para desenvolvedores, para os jogos, melhorou a qualidade de imagem, melhorou em relação ao overhead de driver, especialmente. A hora que eu vi essa notícia, a primeira coisa que eu lembrei, fui procurar, foi isso aqui, ó. Vocês lembram, cara? Lá em 2015, a AMD falava assim, não, DirectX 12 vai elevar o potencial desses CPUs aqui, octa-core, 6-core, aquelas gambiarras que a AMD fazia ali nos FX, lembra disso, cara? Então você fala assim, não, que nós temos muitos potenciais benefícios, iria aumentar, vai resolver o problema da indústria, não sei o que, e o pessoal ficou esperando assim, não, cara, a hora que saiu o DirectX 12, o meu FX vai bombar a performance, e não foi isso que aconteceu, né, cara? Saiu o DirectX 12, saíram os primeiros jogos, um outro jogo você tinha alguma melhora em relação a CPUs antigos, mas o foco sempre foi CPUs novos, cara. Daqui a pouco a AMD veio com os Ryzen e todo mundo esqueceu o FX, cara. A otimização FX morreu em 2016, porque logo em 2017 a AMD já estava lançando os primeiros Ryzen aí, tá bom? Foi só uma lembrança aqui. Talvez a Valve lance o Half-Life 3 junto com o Steam Machine. Talvez isso aqui ajude a vender um pouco esse mini PC aqui, cara, que é um mini PC bem fraquinho, que se for vender no preço do PS5 não vai fazer muito sentido, tá? Mas eu acho que vão fazer isso sim, tá bom? O Half-Life 3 é um jogo esperado por muitas pessoas, sei lá, cara, décadas, né? E talvez ele saia do papel, talvez já seja até desenvolvido, pronto para ser lançado junto com esse mini PC. Ainda assim eu não compraria o mini PC só por conta do jogo, tá? Como vocês sabem, em janeiro deve lançar o 9850X 3D, que basicamente é o 9800X 3D com um clockzinho a mais, ali cerca de 400 MHz, basicamente é isso, o que sim vai trazer aumento de performance em jogos e tudo mais, né? Mas é esperado que ele seja lançado ali justamente um pouquinho acima do preço do 9800X 3D, que hoje custa no Brasil cerca de 3.000, às vezes 2.700, às vezes cai mesmo, né? 2.600. Então a ideia é que ele apareça por uns 300, 400 reais a mais, o que vai fazer diferença para quem queria um pouquinho mais de performance, porém ele vai ficar numa faixa de preço muito parecida com CPUs de 12 núcleos e até CPUs de 16 núcleos da geração anterior, como o 7950X, que aí vai ser um campeão para multitarefa, enquanto isso aqui com certeza vai ser um campeão absoluto para jogos, tá? De repente o cara tá reclamando de temperatura na placa de vídeo dele, naquela plaquinha Single Fan 5070, o que o cara pode fazer, ó? Faz uma gambiarra, Frankenstein, desmonta ela, põe ela para fora do PC, mete 2 air coolers de CPU, um de cada lado, para ver a temperatura brutal, cara, caindo aqui. Ó, olha só o gráfico que ele mostra, ó. A temperatura aqui saiu de 92, o hotspot, para 57, cara, 57. E a temperatura média de 74 para 42. Agora observe, quando ele usou um cooler monstrão na placa de vídeo, a temperatura foi essa aqui, ó, 47,61. Quando ele colocou um dual, você vê que não faz tanta diferença, cara, porque o principal é em cima da GPU, atrás da GPU não reduz muito a temperatura, e aqui foi mostrado isso mais uma vez, tá? Os gamers estão pedindo a volta do 5800X 3D, por quê, cara? Muitas pessoas já tinham plataforma DDR4 com 32 GB, estão tendo dificuldade para comprar DDR5 com as novas plataformas, e falam assim, cara, vou ficar no M4 mesmo. É o que dá, agora eu vou ficar na M4, mas aí não encontram mais o 5800X 3D, não encontram mais o 5700X 3D, porque os dois CPUs desapareceram, ou quando aparece tipo R$ 1.700 no Brasil, como é o caso do 5700X 3D, e tanto os revisores quanto os gamers estão pedindo. Será que a AMD vai trazer de volta? Deixa nos comentários o que você acha. Muito obrigado pela sua audiência, novamente Feliz Natal a todos vocês, um próspero ano novo. Semana que vem eu vou tentar trazer a nossa tradicional retrospectiva do ano, a gente sempre faz aí ano a ano, né? E entre outros vídeos aí das minhas expectativas para 2026. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.